Olá, igreja! Aqui estou eu representando, substituindo o nosso querido pastor Ricardo Vaz, que está de viagem todavia, mas se Deus permitir, semana que vem ele estará fazendo a catequese. Bem, compete a mim falar sobre 2 Crônicas, capítulo 18, e continuar sobre Josafá, falando sobre Josafá, e a hora entra em cena o rei Acabe, o rei de Israel, o rei que era rei das 10 tribos ao norte. Bem, diz a palavra do Senhor que Josafá tinha grande riqueza e honra. Isto foi falado ayer pelo pastor Gustavo, e Josafá aparentou-se, se isso família de Acabe, através de matrimônio. A Bíblia não habla se foi um hijo dele que se casou ou se foi uma hija dele que se casou. Mas Josafá, ele deu um dos seus filhos, para casar-se com o rei Acabe, um rei do norte. Ele cometeu um grande erro em ter hecho aparentamento com Acabe. E diz o texto que depois de alguns anos, não sabe se é 1 ano, 2, 3, 4, 5, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Bem, quando o rei Acabe supo que Josafá ia visitá-lo com sua comitiva, diz o texto que ele matou muitas ovelhas, muitas vacas, para Josafá e seus acompanhantes, ou sua comitiva. E durante esta festividade, imagina você, comida, vinho, o rei Acabe, esse rei mau, perverso, idólatra, pergunta a Josafá se ele não se animaria a se juntar com ele para lutar contra Ramote de Galeade. Bem, então ele diz assim, de uma maneira bem sutil, uma maneira que Josafá não tivera tempo para contestar. Ele diz no verso 3 do capítulo 18 de 2 Crônicas: iria você comigo para pelear contra Ramote de Galeade? Ou Ramote de Gileade? Você iria comigo? Ele perguntou, né? E então Josafá, parece que ele não pensou, parece que ele não teve tempo de se acordar que deveria perguntar ao Senhor antes, como ele sempre fazia, e ele disse, mira o que Josafá disse, quizá depois de tanto vinho, estava animado, contente, feliz, com toda a sua família, a sua comitiva: estou a tu disposição, lo mismo que mi pueblo, iremos contigo à guerra. Uau! Em português ele diria: sou como você, sou como tu, e meu povo é como se fosse tu povo, estaremos contigo na guerra. Mas no verso 4 ele habla: mas peço-te uma coisa, que antes que vayamos a esta guerra, a esta luta, a esta peleia, consultemos ao Senhor. Parece que depois que ele falou, iremos, claro, conta comigo, eu vou contigo. Parece que blim blim, mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa sem perguntar a Deus primeiro? E então o rei de Israel reuniu não somente um profeta, 400 profetas, para perguntar ao Senhor se eles deveriam ir naquela peleia contra Ramote e Gileade. Bem,
Então os 400 profetas contestaram: sim, claro! Vai adelante, siga adelante, Deus está contigo e Deus vai te dar a vitória, não se preocupe, Deus é por você. Uau! Porém, Josafá, eu penso que ele mirando todos aqueles 400 profetas, falando a mesma coisa e vai, ele disse: Acabe, por acaso não existe aqui nenhum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Se ele está dizendo, não há acá algum profeta do Senhor que podamos perguntar, consultar, significa que Josafá não estava convencido de que aqueles 400 profetas estavam falando a verdade. Ou é possível que Josafá, sabendo da fama desses 400 profetas lá em Judá, ele sabia que esses 400 profetas não eram profetas do Senhor. Bem, e o rei diz, claro, há alguém no meio de nós outros, há alguém aqui que está aqui em nossas terras, que ele pode consultar o Senhor. Mas não me gusta ele, eu não gosto dele, porque ele nunca fala, nunca habla nada a meu favor. Sempre que habla para mim, que consultou o Senhor, só me dá desgraça, só me dá notícias malas. Não me gusta ele, mas tudo bem, se você está pedindo, deu ordem, traga-o aqui, tragam, verso 7. Então traeram Micaías, filho de Ilá. E então ele diz, o rei não deveria descer isso do profeta do Senhor. Josafá repreendeu Acabe. Você não pode falar isso do profeta. Então o rei, ao trazer Micaías acá para poder falar com ele, e então se perguntou o rei a ele, Micaías, pergunta ao Senhor se podemos ir nesta batalha contra Ramote e Gileade. E ele disse, claro, pode ir tranquilo, não tem problema nenhum. Deus está contigo, não se preocupe. Uau! Então o rei Acabe, quizá Micaías ou Micaias, falou de uma maneira meio irônica, claro, vai, Deus vai te dar vitória, tranquilo, tal. E então se Acabe disse, mira só isto, eu digo para você que ele não habla bem para mim, nunca me dá boa notícia, nunca me dá uma palavra de vitória, sempre de desgraça, sempre de tristeza. Bem, então se o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido com seus trajes, saíram sentados ali nos seus respectivos tronos, e então Zedequias, que fazia parte desses 400 profetas, disse, ei, Deus está falando comigo, que ele vai dar a vitória para você, verso 10, né? E os outros demais profetas dijo, vai meu rei, ataque, vai lá que o Deus vai te dar a vitória. Bem, Josafá, não convencido, perguntou novamente a Micaias, devo ir nesta peleia? Vamos ter a vitória? E então mira esta colocação. Agora bem, é o mensageiro que havia ido chamar a Micaias, lhe disse, escute aqui, camarada, todos os profetas estão falando bem da vitória do rei. Você não me diga nada ao contrário, ok? Você vai allá e anuncia o que é correto, de acordo com os profetas. E então Micaias disse, tão certo como o Senhor vive, anunciarei ao rei o que Deus me diga. Ele não se intimidou, ele não teve medo, ele disse, vou descer ao rei,
Acabe e Josafá, aquilo que o Senhor revelar para mim e me mandar descer. Bem, e então ele diz, de ouvir todo Israel, espargido, separados, dividido. E o Senhor me disse, essa gente não tem pastor. E então cada um foi para o seu lado. E então ele disse, eu não te disse, ele só profetiza contra mim. Mas Miqueia seguiu falando. Por lo tanto, oigam a palavra do Senhor. Eu mirei o Senhor assentado em seu trono, e o exército estava ao redor de Deus. E Deus disse, quem irá enganar a Micaías? Quem irá enganar Acabe? E então foi decidido que um mensageiro iria enganar Acabe através da voz dos profetas. Uau! Então, nesse momento que isso passou, Zedequias, ao escutar aquilo, se sentiu mal e foi e deu uma cachetada, um tapa na cara do profeta Micaías. Uau! Micaías contestou, você saberá que eu estou falando a verdade, porque você sairá escondendo-se de todas essas situações. Bem, então o rei Acabe, enojado com Micaías, mandou prendê-lo e dar a ele solamente pão com água, até que regresse da batalha. E então Micaías contestou, se tu regressa em paz, é o Senhor não ha hablado por meio de mim. Tomem nota todos ustedes do que eu estou dizendo. Uau! Se eu for Acabe, esse tipo está falando em sério. Mas ele não isso conta, não isso questão. E é interessante que no verso 28, 29, há uma trampa. Acabe parece que, ademais de querer lutar contra Ramote e Gileade, ele tinha um plano de matar a Josafá. Sabia disto? Sim. Quizá ele queria também ser rei de Judá. Mira, é o rei de Israel, disse a Josafá, olha, eu vou entrar no meio do povo disfarçado, ok? Mas você se queda na colina, no monte, com todas as roupas de rei, e eu vou entrar para a peleia. E assim que Acabe se disfarçou, quitou toda a sua roupa de rei e se pôs na roupa sencia e foi para a guerra. Bem, o rei de Ramote e Gileade disse a todos os seus exércitos, olha, não lutem com nada, não peleiem com nada, eu quero que vocês vão de encontro ao rei e matem o rei Acabe. O rei inimigo que ia lutar contra Acabe e Josafá. Bem, quando aqueles homens miraram para a colina, miraram para aquela colina, uma pequena montanha. Ei, lá está o rei, vamos, vamos! E quando Josafá mira que eles estavam vindo somente contra ele e não estavam se preocupando com nada, diz o texto que Josafá clamou ao Senhor e o Senhor o ajudou e Deus afastou dele a morte. Deus apartou de Josafá a desgraça que estava para vir, porque o plano de Acabe era matar a Josafá. Mas não ele com suas manos, não, eu não hice nada, eu estava na peleia. Mas ele de alguma maneira sabia que aquele rei queria destruir solamente ele. Então, se naquele momento que o Senhor livrou a Josafá, diz o texto que todos esses homens viram que não era Acabe. E então se deram volta e se foram. Mas é interessante que o profeta Micaías disse que Acabe seria morto e Israel seria desperto.
Havia um soldado ali que correu seu arco, sua flecha e atirou. Pum! Irmãos, não existe coincidência. É impossível que aquela flecha poderia encontrar o rei Acabe. O Senhor levou aquela flecha, como ele havia predito e dito. Acabe vai morrer. E é interessante que ele estava com sua coraça, ele estava com todo protegido, peito todo, mas acá, onde se juntava as duas, exatamente ali, a flecha deu em Acabe. Acabe foi duramente herido e no final do dia, Acabe morreu. O que temos que aprender com isto? Eu tenho aprendido que eu não posso dar um passo, não posso decidir nada ou fazer nada sem antes perguntar ao Senhor: Senhor, devo fazer isto? Senhor, devo comprar, devo vender, devo emprestar, devo pedir emprestado? Senhor, devo me cambiar, devo ir para outro lugar, devo, seja o que seja. Se acorda daquela parábola do rico que eles disseram: vamos para aquela cidade, allá vamos plantar, construir, vender e ganhar muito dinheiro. E o Senhor disse: louco, você deveria dizer: se o Senhor permitir, haremos isto e isto e isto. A necessidade de compreendermos que temos um Deus que nos ama, que nos protege, que nos conduz, mas Deus espera que eu, Jonás e você perguntemos a Ele: Senhor, devo fazer isto? Porque se Josafá tivesse perguntado ao Senhor antes, ele não teria ido nesta peleia. Josafá deu uma decisão sem consultar o Senhor antes. E a palavra salió, a promessa salió. E agora que vou fazer? Eu digo que ia. E agora que hago? Podemos evitar muitos prejuízos perguntando ao Senhor. Deus é aquele que quer nos bendecir em todos os momentos. Mas Deus espera que reconheçamos que Ele é nosso Rei, nosso dueño, Senhor total e absoluto das nossas vidas. Que através destas mensagens possamos aprender e pedir graça, poder de Deus, para aprendermos a consultar, a perguntar ao Senhor antes de decidirmos ou fazermos alguma coisa. Amém? Que o Senhor os bendiga.